E dando continuidade ao vídeo anterior, vamos seguir com o nosso conteúdo. E a doença do trabalho? Doença do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se relacione diretamente, desde que presente na relação elaborada pela Previdência Social ou de doença comprovadamente relacionada ao trabalho executado. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa, essa empresa tem um setor que é um setor que produz bastante ruído. O meu trabalho não está relacionado exatamente ao ruído, mas como o setor em questão não teve o isolamento adequado, não foi pensado pela empresa, né? Aquele isolamento adequado para aquele espaço, eu, que não tenho nada a ver com a atividade em questão, estou sofrendo as consequências e estou tendo perda auditiva. Então, é um exemplo, a perda auditiva por exposição ao ruído sem adequada proteção. Então, essa chargezinha diz muito sobre isso, né? Então, o coleguinha diz, barulho? Que barulho? Não estou ouvindo nada. Então, significa que provavelmente ele já está com um alto grau de perda auditiva. Então, essa é a doença do trabalho. Importante, não serão consideradas como doenças do trabalho, doenças degenerativas, inerentes a grupo etário. Então, a gente sabe que, por muitas vezes, a própria idade já vai te apresentando, né, algumas doenças. A perda auditiva é uma doença que, com a idade, ela vai aparecendo, né, mesmo. Então, algumas doenças não são relacionadas. Essas doenças inerentes ao grupo etário. Eu estou dando o exemplo de que a surdez, a perda auditiva, é uma doença relacionada, sim, à idade, mas não necessariamente, né, ela não seria ali considerada uma doença do trabalho. A questão é que, se o profissional trabalhou a vida inteira próximo a uma fonte de ruído, sem o isolamento adequado, e ele apresentou uma surdez, apresentou a perda auditiva, há um forte indício de que o nexo causal induza a questão da exposição ao ruído. E aí vão outras doenças, né, inerentes a grupo etário. Doença que não produz incapacidade laborativa, doença endêmica adquirida por segurados habitantes de região em que ela se desenvolve, salvo comprovação de que resulte da exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Um exemplo, a gente sabe que aqui na região Nordeste, a gente tem muitos casos de dengue, por exemplo. Se eu adoeço por dengue aqui, eu, técnica de segurança do trabalho, adoeço por dengue, isso não é uma doença do trabalho. Mas para um profissional da Secretaria de Saúde que trata de endemias, que faz por exemplo, a pulverização de veneno mesmo, né, nas casas, ou então que vai fazer as inspeções na casa, se ele adoece por aquela doença, que é uma doença típica da região, acaba sendo típica da região, acaba sendo típica de um determinado período do tempo, do ano, para ele já é considerado uma doença do trabalho. Equiparam-se também ao acidente de trabalho. O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a perda ou redução da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exige atenção médica para a sua recuperação. Denominada com causa, é a causa que acompanha ou coexiste com outra para determinado efeito. Pode ser considerada uma causa complementar, pois em conjunto com a causa principal ocasiona ou agrava um evento danoso. É importante perceber que a concausa, se analisada separadamente, não é capaz de produzir sozinho o resultado. Ela é capaz de contribuir para o resultado ser aliado com a causa principal. Então, isso é muito interessante que vocês memorizem, né? Porque alguns eventos passam desapercebidos. Fulaninho teve um arranhãozinho lá no trabalho, foi um acidente, né, e tudo. E ele morreu. Como assim morreu? Não, porque ele tinha diabetes, e aí não conseguiu, agravou a situação e morreu.
Então, esse é um exemplo. Então, vamos aqui para os exemplos dos tipos de concausa. Há 3 tipos de concausa: pré-existente, supervenientes ou concomitantes. Causas pré-existentes são aquelas que existem antes mesmo da causa principal do acidente. Exemplo, um trabalhador é diabético e, ao se ferir durante o exercício de suas atividades, a lesão decorrente do acidente se agrava pela dificuldade de repará-la, haja vista as complicações provenientes da diabetes. Então, aquele profissional sofreu um arranhão simples, é um marceneiro, e quando foi fazer um corte numa madeira, ele, enfim, se feriu. E foi encaminhado para o hospital, não tratou a princípio, foi encaminhado para o hospital e aquilo foi se agravando. Ele acabou perdendo o órgão, por exemplo, perdendo o membro, por exemplo, né? Com causa superveniente, são aquelas que ocorrem após a conduta principal e contribuem para o resultado, seja ele o próprio acidente ou o agravamento do acidente. Exemplo, um trabalhador sofre um acidente e é levado imediatamente ao hospital. Contudo, ainda que a atuação do empregador tenha sido adequada, durante sua internação, o empregado não recebe o tratamento devido e morre. Então, isso também é uma coisa que tem que se atentar, né? Então, ele sofreu um acidente inicial dentro do ambiente de trabalho, foi feito todos os procedimentos, foi feita comunicação de acidente de trabalho, foi feito os primeiros socorros, ele foi encaminhado para a urgência do hospital mais próximo. Todavia, por conta da própria deficiência do sistema de atendimento médico público, né, por exemplo, ele não foi atendido devidamente e faleceu. Então, esse também é um tipo de acidente. Com causa concomitante. Pode ser verificado quando desencadeado junto com o acidente, ou seja, o acidente de trabalho típico e o fator não laboral que contribuiu para a sua ocorrência, caracterizando-se ao mesmo tempo, concretizam-se ao mesmo tempo, são simultâneos. Então, exemplo, um indivíduo que cai numa cisterna dentro de dependências da empresa, mas não vem a óbito pela queda, e sim porque dentro da cisterna havia uma serpente que o morde, levando a óbito pelo veneno da cobra. Ou o vigilante que cai e sua arma dispara contra si mesmo, levando a óbito ou incapacidade. Então, assim, é um azar duplo, né? O acidente típico, só para esclarecer, é o acidente ocorrido dentro do espaço de trabalho, né? Que não causou, muitas vezes, nenhum afastamento maior, tudo. Então, é um acidente ocorrido ali dentro do seu espaço de trabalho. E nesse caso, foi um acidente agravado, né, por uma situação outra, que não tinha nada a ver. Então, quem ia esperar que dentro de uma determinada cisterna haveria uma cobra, né? Ou então que a arma do segurança, do vigilante, ia disparar por conta de uma queda que ele teve. Então, esse é um outro tipo de acidente. Acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Então, atentar bem, né? Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, com motivo de disputa relacionada com o trabalho. Ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. Ato de pessoa privada do uso da razão. Gente, isso é interessante lembrar. Muitas vezes o servidor público ele é agredido pela população geral por ver o servidor como aquela pessoa que não quer resolver o problema dele porque não quer, não muitas vezes porque as circunstâncias, as condições de trabalho ali não estão proporcionando a resolução do problema. Então, acaba que você sofre algumas agressões, né? E isso também pode ser caracterizado, então, um ato de pessoa privada do uso da razão. Outro item, desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos decorrentes de força maior. Então, dentro do seu, você está lá trabalhando, aconteceu um incêndio. Então, isso é um fator, né, que equipara-se a acidente de trabalho.
doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Acidente sofrido ainda que fora do local e horário de trabalho, na execução de ordem ou na realização de serviços sob a autoridade da empresa. Como nós sabemos, nós somos aqui o Instituto é composto por 35 unidades, né, contando com todos os campi, que são, se não me engano, 33 campi, e a reitoria e o polo de inovação aqui em Fortaleza. Então, totalizando 35 unidades. Então, a gente sabe que precisa se deslocar sempre. Então, eu mesma faço sempre viagens para os campi, para o Campus Fortaleza, para o polo de inovação. Então, essas viagens a serviço, esses deslocamentos a serviço, sofrido um acidente no momento desse percurso, é considerado acidente de trabalho. Reforço isso porque é algo que está presente muito no dia a dia dos servidores da instituição. Então, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Então, é aquela história da boa vontade. Então, o servidor viu que determinada situação na instituição, vamos lá, um exemplo, era um final de semana, o servidor passou na frente da porta da instituição e viu que a porta estava aberta. Ele sabia que por algum motivo segurança não estava lá. E aí ele adentrou o espaço para tentar verificar, né, se não tinha algum invasor, trancar a porta. E quando ele chegou lá, se deparou com um invasor e aconteceu uma luta, algo que ocasionou um dano físico, por exemplo. Então, isso também é considerado aqui para acidente de trabalho. Então, você adentrou a instituição, você foi prestar ali um serviço à instituição de forma espontânea e causou um prejuízo a você. E, enfim, né, era um risco que a instituição estava correndo, né, por exemplo, nesse nosso exemplo, a porta da instituição está aberta no final de semana, sem segurança, sem ninguém, então iria causar, com certeza, um prejuízo à instituição. Você lá foi fazer uma boa ação e sofreu esse dano. Outro exemplo, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiado por essa, dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado. Eu queria fazer uma capacitação, vou solicitar a capacitação aqui a gestão de pessoas, ao meu chefe, a gestão de pessoas, foi autorizada essa capacitação, vou de avião até o local onde vai acontecer a capacitação e lá eu sofri um acidente, considerado acidente de trabalho. E por último, no percurso da residência para o local de trabalho, ou deste para aquele, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive o veículo próprio do segurado. É interessante, porque foi colocado, destacado em vermelho esse item, né? Na última revisão da Lei 8.213, esse item ele foi retirado. Então, para quem é seletista, acidente de percurso não é mais considerado acidente de trabalho. Mas na portaria normativa 03, que rege o que é acidente de serviço para o servidor público, esse item ainda está lá. Então, até a presente data de gravação dessa videoaula, acidente de percurso ainda é considerado um acidente de trabalho para o serviço público. Então, era essa a ressalva que eu gostaria de fazer. Importante. Nos períodos destinados à refeição ou descanso por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Então vamos lá. Eu vou sair aqui do meu setor, deu hora do meu almoço, é meio-dia. Eu vou sair para pegar a minha quentinha que acabou de chegar lá no refeitório. Então, nesse percurso, aconteceu um acidente, eu tropecei, aconteceu alguma coisa. É considerado um acidente de trabalho, mesmo você não estando no seu horário de trabalho, no horário do almoço, certo? Importante ressaltar isso.
Não é considerado agravação ou complicação de acidente de trabalho a lesão que, resultando de acidente ou de outra origem, se associa ou se superponha às consequências do anterior. Um exemplo. Então, eu tropecei no percurso lá pro refeitório e tudo bem, considerado acidente de trabalho. Todavia, quando deu no final de semana, eu resolvi que ia jogar vôlei. E aí eu fui jogar vôlei, me diverti, e o que aconteceu? Agravou aquele dano que eu tive anteriormente devido ao primeiro acidente. Então, esse agravamento, ele não vai ser considerado um agravamento por acidente de trabalho. Ele é um agravamento outro, porque você agravou por uma situação totalmente diferente, certo? Fui jogar bola no final de semana e agravei a situação. Então, esse é o finalzinho do nosso primeira parte desse primeiro módulo, certo? Então, vamos encerrar por aqui para não ficar muito longa. A segunda parte do vídeo, nós vamos tratar das causas dos acidentes de trabalho, consequências, investigação de acidente de trabalho e a comunicação de acidente de trabalho. Então, mais uma vez, obrigada a todos e até mais.